Fala aí, pessoal, beleza? Uma boa tarde pra vocês. Vocês também estão legais, tranquilos, de boa, na suavidade? Então tá, ó. Pessoal, primeiramente, quero agradecer aqui a presença de vocês nessa live, tá? Super importante. Boa noite, Henrique. Boa noite, Thalisson. Tudo bem? Fala aí, Manuel. Tá? Possivelmente, Silvio. Tá? Então, vamos lá, ó. A nossa live, só pra gente explicar, né, o contexto, vocês sabem que eu não costumo fazer muitas lives aqui no canal, mas acho que esse aqui merece bastante atenção. Porque é um ponto praticamente de inflexão que está rolando entre China e Taiwan e, consequentemente, entre China e Estados Unidos, porque os Estados Unidos, ele é parte super importante nessa questão, tá? Vocês têm que ter essa noção, uma parte super importante nessa questão. Só rapidão, tá tudo tranquilo aí em relação a som, em relação à iluminação, em relação à qualidade da imagem? Tá? Sim? Tá? Beleza, Henrique, muito obrigado, tá? Vamos lá, ó. Por que merece uma live, né, isso aqui? Porque é praticamente o ponto de inflexão. A gente tem que entender, eu vou voltar só a trazer um contexto histórico que eu acho que é importante para quem não sabe muito bem o que está acontecendo. Em 1949, até então a China, ela passava por uma... Tá um pouco fraca a luz, é isso? Pior que tá todas ligadas aqui, não tem o que fazer não, hein? Tá bom? Mas, enfim, em 1949 a China passou por uma revolução chinesa e antes a China passava por uma guerra civil. Nessa guerra civil, você tinha um partido capitalista, que era o Kuomintang, liderado pelo Chiang Kai-shek, e tinha o Partido Socialista, que era liderado pelo Mao Tse-tung, né, o Partido Comunista Chinês. Na Revolução Chinesa, o Partido Comunista Chinês ele vence a revolução e ele cria a chamada República Popular da China, que é a China continental, a China que a gente conhece e tal. Só que os capitalistas, o Kuomintang, liderado pelo Chiang Kai-shek, não aceita a derrota, foge para uma ilhazinha chamada Ilha de Taiwan e fala assim, ó, não, aquela China, que é a China socialista, não é a China de verdade. A China de verdade somos nós, a República da China, que é Taiwan. E claro, né, Taiwan é um país capitalista, tá, enquanto a China era socialista. Praticamente todos os países, eles reconheciam Taiwan como a China de verdade, o Kuomintang como a liderança da China, e não o Partido Comunista Chinês. Na década de 70, começa a ter, até um pouco antes, né, algumas rusgas entre União Soviética e China, e aí a China, mesmo sendo um país socialista, já que estava brigada com a União Soviética, passa a ser reconhecido pelas nações ocidentais, pelos Estados Unidos. O Nixon, né, presidente americano, teve um papel central nisso. Então hoje, quem o mundo reconhece, existem pouquíssimas exceções, mas reconhece como a China de verdade, é a República Popular da China, do Partido Comunista Chinês, do Xi Jinping, a China que vocês conhecem, né? Aquele modelo ali de um socialismo de mercado, todo esse papo aí, tá bom? Só que os Estados Unidos, mesmo reconhecendo oficialmente a China, a República Popular da China como país oficial, continuam mantendo relações econômicas, geopolíticas, inclusive militares com Taiwan. Taiwan é um dos tigres asiáticos, tem um dos portos mais importantes, movimentados do mundo. Taiwan hoje é liderança, por exemplo, na produção mundial de chips e semicondutores, que fazem com que praticamente todos os produtos eletrônicos, carros, enfim, tudo funcione a partir dos chips de Taiwan. Então, Taiwan, ele é super importante, tá? Super importante. Só que não é reconhecido como um país, pelo menos não oficialmente pelas nações ocidentais. Os Estados Unidos, ele sempre se comprometeu a fazer uma lógica geopolítica nomeada de a ambiguidade estratégica. O que seria essa ambiguidade estratégica? Olha, eu, Estados Unidos, nem apoio tanto assim Taiwan, a ponto de Taiwan se sentir tão confiante a ponto de ameaçar os chineses, mas também não deixo Taiwan tão de lado assim, a ponto da China se sentir confiante e fazer uma incursão para cima de Taiwan. Percebam que a China, né, já fez isso para cima de Macau, Hong Kong, passou pela mudança em 1997. Hoje, com a Lei de Segurança Nacional, você tem praticamente o fim da soberania de Hong Kong. É um território chinês hoje, praticamente, né? E Taiwan é o único que ainda está resistindo, vamos colocar nessa lógica. Só que, até essa ambiguidade estratégica, ela foi quebrada esse ano. Para quem não se lembra, o Biden, em visita oficial à Ásia, ele fez um pronunciamento que falou que caso a China fizesse uma incursão no território de Taiwan, os Estados Unidos, sim, defenderia Taiwan com todas as forças, inclusive até mesmo com princípios militares, tá? Vocês estão entendendo o perigo dessa declaração? Por quê? Porque todo mundo sabe que os Estados Unidos, sim, faria isso de qualquer jeito, pelo menos em tese faria isso. Só que você falar isso
é combustível para a China retaliar essa declaração. É combustível para você criticar os americanos, ainda mais no momento de tensão, que está rolando guerra na Ucrânia, que a gente tem uma tensão geopolítica mundial muito forte entre todas as nações, essa nova bipolaridade que vem surgindo, bipolaridade no sentido de China e Rússia liderando o eixo, Estados Unidos e União Europeia liderando o outro, então é óbvio que essa declaração ela ia pegar muito mal para os chineses. Inicialmente, a China ela ameaçou os Estados Unidos, falando que não poderia mais ter nenhum tipo de intercâmbio militar. Os Estados Unidos, ele tinha anunciado que ia mandar alguns armamentos, né, enfim, para Taiwan. A China falou que era proibido isso acontecer. E depois, para piorar ainda mais a situação, a Nancy Pelosi Nancy Pelosi, para quem não sabe, é a chefe da Câmara nos Estados Unidos. É como se fosse entre aspas, o Arthur Lira aqui no Brasil, né, que é o nosso chefe da Câmara. A Nancy Pelosi é a número 2 da sucessão nos Estados Unidos. E, obviamente, né, tirando a Kamala Harris, que é a vice do Biden. E lá é muito comum a representante da Câmara fazer essas viagens internacionais, tem um papel geopolítico mais significativo, muito mais comum que aqui no Brasil, por exemplo. E a Nancy Pelosi anunciou que está fazendo uma visita à Ásia. E nessa visita à Ásia não está muito claro ainda qual vai ser o seu itinerário. Porém, as premissas são que ela vai passar pelo Japão, muito possivelmente em Okinawa, possivelmente vai passar na Coreia do Sul e também tinha no seu itinerário Taiwan. Vocês entendem o que significa, ainda mais nesse momento, a visita de uma integrante do governo americano visitando a ilha? Só para tentar fazer uma comparação, né? Óbvio que guardadas suas devidas proporções. Vou imaginar que, por exemplo, sei lá, o estado do Espírito Santo, aqui no Brasil, é um estado separatista. Estado separatista. E o Brasil não quer que o Espírito Santo nada contra o Espírito Santo, tá? Mas é um estado separatista. E, obviamente, o Brasil não quer que o Espírito Santo se separe, né? Aí, de repente, sei lá, a Argentina reconhece que o Espírito Santo é sim um estado independente e começa a ter relações econômicas, geopolíticas, militares com o Espírito Santo. E aí, o Brasil ficaria tudo bem nessa situação? Claro que não, né? E como a China considera que Taiwan está nos seus domínios, nos seus territórios, a visita da Nancy Pelosi em Taiwan quebra a lógica de uma única China. É como se os Estados Unidos estivesse dizendo com todas as forças, com todas as letras, sim, nós reconhecemos que valeu, hein, Rogério? Aliás, galera, quem não conhece o trabalho do Rogério, super bom, tá? Recomendo demais. O cara manja muito de geopolítica mesmo, tá? Mas aí quando você tem o reconhecimento, a Nancy Pelosi fazendo uma visita a Taiwan, pois significa que não está reconhecendo uma única China, que os Estados Unidos está reconhecendo que existe Taiwan e que existe China, ou seja, indo contra a noção de soberania, de integridade territorial chinesa. A China, é muito difícil a gente falar porque existe hoje uma guerra informacional, uma série de notícias sendo vinculadas pelo serviço de inteligência americano, pela mídia chinesa, são notícias completamente diferentes, né? E aí, já respondo, tá bom? E aí você pega, por exemplo, mídias chinesas, estão falando nesse momento que você já tem, inclusive, exercícios militares acontecendo na região da China, próxima de Taiwan, com disparo de mísseis e tal. O serviço de inteligência americano diz que não há, por enquanto, nenhum tipo de relato que haja algum tipo de atividade militar chinesa nessa questão. A grande questão é, será que a Nancy Pelosi vai pisar em Taiwan? Entende? O Pentágono, segundo a agência Sputnik, que é uma agência russa, obviamente muito mais coadunada, né, com a China, disse que o Pentágono recomendou que a Nancy Pelosi não fizesse a visita. O Biden, aparentemente também, não curtiu muito a ideia da Nancy Pelosi fazer a visita, mas a própria população americana, os partidos americanos, eles estão divididos nesse momento. Por exemplo, vou imaginar duas situações, né? A Nancy Pelosi realmente ouve aí as ameaças que a China fez, que o Xi Jinping fez. O Xi Jinping, inclusive, falou, com todas as letras ali, ó, os Estados Unidos está brincando com fogo, e quem brinca com fogo quer se queimar. Falou com todas as letras, né? Mas vamos imaginar então, por exemplo, ó, o que a Nancy Pelosi pode fazer? Ou ela não vai. Se ela não for, entende o poderio geopolítico que a China ganha em cima disso? China, bati o pé e os Estados Unidos se recusou a tomar algum tipo de atitude. No momento de ampla tensão geopolítica mundial, isso conta muito para a imagem da China. Agora, a Nancy Pelosi vai lá e resolve, de fato, visitar Taiwan. Entende que isso justificaria
uma possível incursão, que os chineses já falaram que vão fazer, eles vão responder militarmente a uma possível visita da Nancy Pelosi em Taiwan. Isso daria vazão, daria motivo para a China fazer uma intervenção no que eles chamam de a Ilha Rebelde. Entende? Você, como presidente americano, nessa situação, o que você recomendaria? Nancy Pelosi. A gente tem, por exemplo, o próprio avião, por exemplo, que a Nancy Pelosi tá fazendo a visita agora, a gente não sabe exatamente onde ele está, para onde que ele vai. Existem imagens que estão sendo divulgadas por aí do avião sendo controlado, né, por uma série, por marinha, por outros aviões, tal, tudo para fazer com que ela tenha algum tipo de segurança. Dizem que pode rolar até um tipo de atentado, caso ela passe por cima de Taiwan. Mas e aí? O que ela deve fazer nesse momento? Percebe o ponto de inflexão? Teoricamente, a Nancy Pelosi faria a visita hoje, né? Que eles estão ali quase 12 horas, 13 horas na nossa frente. Então seria no dia seguinte, ou seja, seria mais ou menos na madrugada tal de hoje, que a Nancy Pelosi vai pisar em Taiwan. Se pisar em Taiwan, pode começar um conflito. E vocês entendem, só para a gente finalizar essa nossa live, o quão mais complicado é esse conflito do que a guerra na Ucrânia? Sem querer colocar juízo de valor em número de mortes, tal, porque toda morte é uma tristeza, tá? Não estou falando isso. Mas na questão geopolítica e econômica falando, a Ucrânia, ela não era membro da OTAN. Então convenhamos que não tinha... Os Estados Unidos, a União Europeia não tinha grande compromisso em ajudar a Ucrânia, pelo menos não militarmente. Está fazendo isso muito claro, não porque adora os olhos do Zelensky, mas porque a Rússia é uma inimiga geopolítica, né? A Rússia, por mais que as sanções, a Rússia seja uma economia grande, olha o que as sanções estão causando no mundo. Aos combustíveis, aos fertilizantes, aos grãos. Vamos imaginar que Taiwan e China, a China ataque Taiwan. Eu estou falando para vocês da China, que é a segunda maior economia mundial, a maior produção industrial do mundo, praticamente tudo passa pela China hoje. O mar Asiático, que está com uma série de outras tensões, está rolando exercícios militares, Estados Unidos, Coreia do Sul, a Coreia do Norte ameaçando fazer testes nucleares também, próximos da região do Japão, as Ilhas Kurilas disputadas entre os japoneses e os russos, também sobre ponto de tensão nesse momento, tá? Então, aquela região do mar da China, do mar do Japão, extremamente tensa nesse momento, né? Mas eu estou falando de um possível conflito que vai envolver China, que é a segunda maior economia do mundo, é uma potência bélica, tem uma parceria super importante com a Rússia, que é a maior potência nuclear mundial hoje, pelo menos em número de ogivas, contra Taiwan, que vai ter a aliança dos Estados Unidos, que aí sim é a maior potência militar do mundo, é a maior potência econômica do mundo, ainda é hoje. Tá em recessão, mas ainda não tem o que discutir. Em poderio militar eles são muito mais poderosos que qualquer outro exército, percebe? Em capacidade bélica, enfim, em poderio cultural, soft power, hard power, os americanos ainda hoje mandam no mundo. Tá equilibrando, mas ainda hoje mandam no mundo. E aí, como que a gente vai combater? O mundo ocidental teve coragem, mas já tá alguns países se arrependendo de sancionar a Rússia. E aí, vai sancionar a China? Que país vai ter coragem de sancionar a China? Entende? Vai ficar do lado dos americanos? Vai atacar os chineses? Vai mandar armas para Taiwan? Não tem como fazer isso. A guerra ela vai ser muito mais importante. A gente pega de novo a maior produção, Taiwan, liderança mundial de semicondutores, chips, inclusive geograficamente falando, aquela região do mar, do Oceano Pacífico, é o mar mais movimentado em capitais do mundo. Por que vocês acham que tem aliança AUKUS hoje? Austrália, Estados Unidos e Reino Unido. É porque eles querem muito defender a democracia. Pessoal, é domínio militar de uma região que é extremamente estratégica ali. E os chineses também não são bonzinhos, claro. Os caras aumentam a expansão, fazem acordo com a Ilha Samoa, com as Ilhas Salomão, para quê? Para expandir o seu domínio militar e econômico naquela região, na bacia do Pacífico. Então, assim, só para finalizar a nossa live, né, ver se tem alguma pergunta aqui, mas só para finalizar a nossa live. A Nancy Pelosi, se ela for realmente fazer a visita, ela deve chegar aqui no horário do Brasil, né? Entre a madrugada ou a manhãzinha de domingo. E a gente tem que ver, se de fato ela chegar, como que Taiwan vai dar essa resposta, como que a China vai dar essa resposta. Já disse que vai ser militar e pode causar um baita conflito geopolítico internacional. Com certeza, né, que vai quebrar a economia. Vai. O conflito hoje de Rússia e Ucrânia, que é muito mais no centro, leste europeu, não tem tanta influência em circulação de mercadorias.
A Rússia não é uma economia tão poderosa como a chinesa. E a Ucrânia? Cara, convenhamos, é triste falar, mas não tem tanta importância geopolítica como tem, por exemplo, Taiwan. Olha o caos que está acontecendo no mundo. Imagina na China e Estados Unidos, duas potências bélicas nucleares. Vai ser muito tenso. Beleza, pessoal? Tudo bem? Que legal, hein? 3.900 pessoas aqui, ó, na live. Cara, muito obrigado quem mandou superchat, tá? Agradeço bastante pelo apoio que vocês me dão, ok? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. O pessoal falando de eleição no Brasil. Beleza, pessoal. Nancy Pelosi, né? A Caroline tá perguntando, professor, quem que é a Nancy Pelosi? Nancy Pelosi é a chefe da Câmara nos Estados Unidos. É a presidente do Poder Legislativo, vai, digamos assim, tá? É a número 2, excetuando a Kamala Harris, que é a vice-presidente na sequência dos Estados Unidos. Beleza? Pessoal, foi um prazer aqui, tá? Acompanhar. Então, provavelmente, perguntando, né? A primeira parada vai ser em Taiwan? Teoricamente, não. A primeira parada seria no Japão, mas não está muito claro como vai ser o itinerário. Teoricamente, vai ser no Japão, para depois passar ou na Coreia ou em Taiwan. Ok? Beleza? Galera, foi um prazer aqui a presença de vocês. Tamo junto. Beijos, abraços e tchau, tchau, hein? Obrigado pela presença.